que fizemos no ISA, há uns tempos, para o Instituto de Conservação da Natureza, sobre a forma de implementar a gestão da rede Natura 2000 a partir de medidas de gestão agrícola e florestal. Isto refere-se a uma das medidas que foi proposta para a zona de Mourão-Barrancos e que visa conservar o habitat das aves estepárias. Portanto, uma série de aves que vivem associadas a sistemas agrícolas extensivos. Basicamente, o que se montou é um sistema de decisão. Portanto, isto tem custos porque há alguém por trás disto que ganha a vida disto. Portanto, não estamos a falar... E, portanto, isto tem custos. E como tem custos, o método foi exatamente para estimar os custos, simulando quais são as opções de decisão para quem tem a titularidade da terra. E, finalmente, se tem custos, alguém tem que pagar estes custos. E aqui o que está expresso neste gráfico, exatamente, é o valor dos custos por hectare, em ordenadas, e a área da zona sujeita à conservação. Ou seja, nos primeiros hectares os custos são relativamente baixos, a partir daqui os custos sobem bastante e a partir daqui os custos sobem de forma que poderíamos considerar proibitivos. Portanto, de certa forma, o que nós poderemos ter no máximo, atendendo a circunstâncias de que o valor também é limitado, será uma área de cerca de 70% dedicado à agricultura de conservação, mas para isso alguém vai ter que pagar 200 euros por hectare. Esta questão do custo é muito importante, porque se esta questão, e aqui é que a economia toca de forma mais importante o vosso problema, porque se esta questão não é resolvida, ou seja, se neste caso os agricultores não recebem, ou se quem destrói o ecossistema não paga os custos, não há correção possível. Porque enquanto não for estabelecida sanidade na economia do processo, não há sistema político, não há medidas políticas que consigam resistir por muito tempo a um processo desorganizado de ocupação do espaço. E esta parece-me a questão principal. Enquanto não se corrigir a causa económica do problema, não há solução. Bom, o resto, se calhar, eu deixaria só... o resto deixaria apenas aqui neste boneco. Este boneco só... permitem-me só 2 minutos? Este boneco tenta explicar uma coisa, um problema de muito maior magnitude, que é o problema da desflorestação tropical. E o que está aqui em causa, basicamente, é quanto é que o proprietário de um hectare, se quiserem, ou o titular, muitas vezes não é proprietário, quanto é que o titular pode retirar de benefícios da desflorestação. É claro que os primeiros hectares desflorestados têm benefícios muito altos. À medida que vamos se desflorestássemos tudo, nunca seria tudo, mas se desflorestássemos uma grande quantidade, os mercados até de madeiras tropicais e os mercados da carne que é produzida nesses espaços acabariam por regular o problema, mas muito tarde, não é? Portanto, o benefício marginal adicional da desflorestação vai diminuindo. Por outro lado, o custo marginal de desflorestar, isto é, o custo de desflorestar o hectare adicional, vai aumentando. O que faz com que o mercado, em parte, resolva este problema. Aqui, no ponto em que, para o titular privado do terreno, o benefício marginal de desflorestar é igual ao custo marginal de desflorestar. Só que resolve-o para um nível de desflorestação elevadíssimo. Se tivermos em conta não só os custos para o proprietário de desflorestar, mas também os custos externos, neste caso, por exemplo, para a sociedade brasileira ou para a região, e estes custos externos são muitíssimo significativos. Basta dizer, por exemplo, que o potencial exportador do Brasil se baseia numa zona de produção de soja, no Cerrado, que fica no interior da Amazónia e que seria uma zona que, na ausência da Amazónia, seria um deserto. Portanto, todo o potencial exportador do Brasil seria arruinado com a destruição da Amazónia. Portanto, isto quer dizer que há custos externos muito grandes para o próprio país. Mas, além destes custos externos muito importantes para o próprio país, há também custos externos globais. Sequestro de carbono, perda de biodiversidade, afetariam não só o Brasil, mas todos os outros países do mundo. E, portanto, isto quer dizer que, tendo em conta uma perspectiva mundial ou global, o ótimo económico de desflorestação é muito inferior àquele que terá lugar se nós deixarmos a decisão ao mercado. Isto é o que nós chamamos a falha de mercado. Tem uma componente nacional e tem uma componente global. Esta falha de mercado só se resolve, para se resolver, tem apenas 2 coisas. É saber quantos são os custos externos dessas decisões, quanto é que custa construir num espaço determinado e como é que se pode incorporar esse custo na decisão privada e dos decisores públicos que tomam decisões. Ou seja, basicamente, e aqui há uma questão que está hoje muito em dia em discussão, não sei, penso que não teremos tempo para discutir, mas que é a questão da criação de mercados. Ou seja, os Estados Unidos estão a ensaiar vias, aparentemente com muito sucesso, sobretudo para as questões do desenvolvimento de infraestruturas e da conservação de património natural, que têm a ver com os mercados de títulos de biodiversidade. Ou seja, neste momento desenvolvem uma série de ações de restauro que têm por objetivo compensar custos relacionados com a destruição daquilo que é compensável, obviamente. Há muita coisa que não é compensável. E isto tem-se revelado uma forma poderosa de introduzir um custo para quem destrói e um benefício para quem restaura.
basicamente as duas lógicas. Bom, eu iria terminar então, deixando aqui, digamos, a minha mensagem central, que era esta questão. É uma questão de trade-offs entre dois tipos de benefícios. Não é? A gente perde sempre de um lado e do outro, tem que se encontrar, e essa é a perspectiva da economia, tem que se encontrar o ponto ótimo de trade-off para todos os intervenientes. E neste caso, todos os intervenientes pode ser gente que vive do outro lado do mundo, pode ser apenas gente que vive na mesma bacia hidrográfica, ou se quisermos ter uma visão restritiva, pode ser apenas o proprietário da terra, caso em que as decisões, como chegarão à conclusão, serão extremamente afastadas do melhor que nós podemos ter do ponto de vista de maximizar o bem-estar social e coletivo. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Lima Santos. Dado o adiantado da hora, íamos apenas aceitar duas perguntas. Quem quisesse ter a oportunidade de colocar ao professor Lima Santos sobre o tema que eu expus. De resto, daria muito para falar e para discutir. Não sei se alguém quer aproveitar a oportunidade.